Muito bem, começando aqui mais um papo em nosso podcast Atualizando Urandi. É mais uma semana, mais um convidado especial que a gente traz para vocês, para dialogarmos, bater aquele papo gostoso. Hoje está aqui comigo o meu grande amigo, padrinho de casamento e nada mais, nada menos do que assistente social do nosso município de Urandi, Belmário Souza ou Belmário Locutor. Belmário, seja bem-vindo ao nosso podcast. E Edmar, uma satisfação, eu que agradeço aqui pelo convite. Primeira vez aqui no podcast, já estive aqui no estúdio anteriormente gravando. É uma satisfação retornar, regressar na casa do amigo, do companheiro, parabenizar pelo trabalho realizado. Eu que agradeço. Um trabalho de excelência realizado aqui. A gente comentava aqui antes de começar o podcast um pouco da sua história, né? Da rádio do Riacho do Mel. Nós que somos comunicadores aqui do município de Urandi, é sempre motivo de orgulho para a gente ver as pessoas evoluírem. E o processo evolutivo seu é notório e a gente agradece pelo convite. Espero que o nosso bate-papo seja bastante proveitoso para aqueles que nos assistem, que as informações cheguem e sejam úteis na vida das pessoas. Belmário, eu sou muito feliz de ter conhecido você ali nos estúdios da Rádio América, né? Na Rádio Poste do nosso grande amigo Pombo. Inclusive, Pombo, um abração para você, Pombo. Falou, eu acompanho o seu trabalho. Forte abraço, meu amigo Pombo. Foi lá que a gente se conheceu, foi lá que eu aprendi muito com o Belmário sobre locuções, edições. Comecei a fazer esse trabalho e me dedicar e aprendi algumas coisinhas. Hoje é professor, hoje me ensina. Não, gentileza sua. Eu parei no tempo. Estamos caminhando. Belmário, você toma café? Tomo. Você já Brasileiro conhece? que não toma café, né? E outra pergunta, você já conhece o Café da Serra? Rapaz, conheço do amigo Marcelo. Café da Serra do amigo Marcelo. Então eu vou convidar você para Alô. me dar o prazer de acompanhar numa xícara de café. Sempre muito bem-vindo o cafezinho. Vamos servir aí, fica à vontade. Obrigado. Lembrando a vocês logo que... de provar, né? Exatamente. Sinta aí o sabor do puro, verdadeiro café arábica. Delicioso. Não é muito bom? Bom. O café arábica você encontra na feira do município de Urandi todos os sábados. Nosso grande amigo Marcelo está por lá, ali em frente ao mercado municipal. E você aí no seu comércio, você dona de casa que quer tomar aquele cafezinho de primeira qualidade, é só falar com o nosso grande amigo Marcelo. Inclusive hoje já trouxe mais café. O homem é retardo. Nem termina o estoque, ele já traz mais. Já traz mais. Então você pode falar com o meu grande amigo Marcelo pelo 77991244383. Ele é produzido, plantado, cultivado, torrado e empacotado na fazenda Saco da Onça, município de Licínio de Almeida. Fala com o nosso grande amigo Marcelo e você não vai se arrepender porque eu só falo de coisa boa. Se é bom, eu falo. Muito bem. Então vamos tomar aqui o nosso golinho, Belmário ali já se deliciou. Já estou degustando aqui. Pra gente começar o nosso papo. Tô achando que daqui até o final do podcast vai precisar de outra garrafa aqui, viu? Fique à vontade, viu, Belmário? Fique à vontade. Belmário, é o seguinte, eu gostaria que você me falasse quem é Belmário Locutor, que muita gente conhece como Belmário Locutor, eu sempre chamo de Belmário Souza. Já adianto aqui, né, que Belmário é como eu já falei, um grande amigo. Foi padrinho do meu casamento, levou eu e minha esposa no dia que nós nos casamos, juntamente a sua esposa, né, Dona Doroteia, no qual eu deixo aqui um abraço especial para ela, para sua família, seus filhos. Obrigado. E Belmário levou a gente lá, nós dançamos muito forró, comemos leite assada. Dia memorável. Foi memorável. E eu gostaria que você dissesse para mim agora, quem é Belmário, por favor? Então, Edmar, Belmário sou natural de uma comunidade rural aqui denominada Olho d'Água das Pedras, bem próximo aqui de Urandi, aproximadamente 6 quilômetros de distância. Nasci nessa comunidade, ainda adolescente, vim aqui para a cidade de Urandi morar com meus avós. Meus pais, muitas pessoas de Urandi hoje conhecem, são ex-agricultores, hoje são pequenos comerciantes aqui da cidade. Dona Maria, para a qual eu mando um abraço especial, né? Conhecido por Dona Maria Inês, e meu pai chama Dilson, né? Tem uma barraquinha lá na feira, todo mundo conhece ele. Seu Dilson da Cebola. Dilson da Cebola. Muita gente não sabe que ele é meu pai porque as minhas características físicas são mais do lado da minha mãe, né? Do lado do meu avô. Justamente. Que muita gente conheceu, os meus avós maternos, seu Joaquim, conhecido por Joaquim Cebola, né? E Dona Lulu, minha avó.
os dois já em memória. Então essa é um pouquinho da minha história. Eu morei com eles um determinado período para estudar e um pouquinho aí para falar a meu respeito. Acho que as pessoas aqui passaram a me conhecer um pouco mais quando eu me adentrei nessa área de locução, né? Com 17 anos, né? Locutor, com 17 anos me tornei locutor de rádio e aí virou Belmário Locutor. Muito bem, Belmário. E você hoje está numa secretaria que é muito importante na gestão municipal. Eu sempre costumo dizer que é uma das secretarias não, é a secretaria que mais mexe com gente, que mais cuida de gente. Não só mexe, mas cuida de pessoas, principalmente aqueles mais necessitados, né? Claro, ela abrange todo o município, mas tem uma importância grandiosa que é cuidar de quem mais precisa. Mas o que realmente faz, Belmário, um secretário de assistência social? O secretário em si, a função dele é gestar, gerir a pasta da assistência social. No município de Urandi, Edmar, eu já estou secretário pela 4ª vez. E uma coisa interessante dentro da política de assistência social é que quando a gente iniciou a assistência social no município de Urandi, que foi no ano de 2006, eu não sei se as pessoas vão se recordar disso, mas a assistência social ela nasce na Constituição e ela demora de se efetivar na prática. Ela nasce em 88, mas ela fica vinculada à Secretaria de Saúde. Então, naquele período ali, meados da década de 90, você via muitas plaquinhas, Secretaria de Saúde e Promoção Social, Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, porque não existia o prédio físico da assistência social. Aí só depois do reordenamento político da assistência que houve a obrigatoriedade, né, da desvinculação da política de assistência social da política de saúde. E aí eu tive a honra e a satisfação de ser o primeiro secretário da assistência social do município de Urandi. Então, o que faz realmente o secretário? Gerir a pasta. E o que é que faz a assistência social do município? É o que você falou. Cuidar principalmente das pessoas mais vulneráveis. E o que é esse cuidar? Nós denominamos de proteger. A assistência social ela tem a proteção social básica e a proteção social especial. A proteção social básica do nosso município, ela atuou durante muitos anos e somente esse ano, agora, nós inserimos a proteção social especial, que foi a implantação do CREAS, uma coisa muito importante que veio para somar no município de Urandi. Nós não tínhamos o CREAS, essa é uma conquista nova da política de assistência social do município e que agregou muito dentro da nossa política. É uma nova equipe, um novo serviço, um novo formato de oferta à população. Então, assim, eu sinto muito orgulho do meu trabalho, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pode propiciar às pessoas que necessitam da assistência social do município de Urandi. Eu já gostaria, Belmário, de entrar aqui num assunto, é um assunto que eu ia falar lá para frente. Mas esse seu trabalho, eu quero adiantar, porque você já fomentou aqui a necessidade de eu tocar nesse assunto. O seu trabalho é um trabalho que você dedica 7 dias por semana, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive, eu ouvi dizer que um secretário de assistência social tem que dormir com o celular, com o Wi-Fi ligado, sem modo avião. O secretário de assistência social não conhece o que é modo avião. Não. E a qualquer momento da noite você pode ser chamado. Isso é verdade? Não, é verdade. Por quê? Porque dentro da assistência social, nós temos uma coisa que é denominada de benefícios eventuais, que são várias provisões, né, de benefícios eventuais. Tem o auxílio documentação, auxílio passagem, auxílio natalidade e tem o auxílio funeral. E o auxílio funeral é uma coisa que é ofertado dentro da política de assistência social a famílias que não têm condições de arcar com o funeral quando existe o óbito, e todos nós estamos aqui sem saber a hora da partida. Verdade. E existem determinados momentos em que o óbito acontece à madrugada, e então precisa me contactar para que a gente tenha conhecimento, para que a gente peça o deslocamento da equipe para fazer o acompanhamento daquela família naquele momento de dor, de consternação, para que seja deferido ou indeferido esse benefício àquela família. Então, assim, a gente tem que estar realmente os 7 dias da semana conectado, ligado com o celular o tempo todo. Às vezes, no meu trabalho, assim, no meu dia a dia, no fazer profissional do dia a dia, algumas pessoas me questionam assim: Belmário, eu te liguei, velho, 2, 3, 4, 5 vezes você não me atendeu e tal, o que foi que aconteceu? Eu te mandei mensagem, você não visualizou.
Mas, assim, eu aproveito aqui o espaço para pedir desculpas às pessoas, assim, por não dar esse feedback de imediato, é porque a demanda é muito grande. Semana passada eu estava olhando o meu celular, cheguei a comentar com você aqui em off, teve dias de meu celular ter 19 mil mensagens. Assim, ele desligou aqui, teve que desligar o barulho, porque toda hora chegando mensagem. Exatamente. Então, assim... Colocar no modo silencioso. É uma coisa constante no meu dia a dia, que eu me acostumei, é uma coisa que eu gosto de fazer, faço por amor a essa profissão, porque é uma política que, na prática, a gente sabe que atende um público muito especial, que é o público mais vulnerabilizado da nossa sociedade. Então, a gente tem que estar sempre pronto para servir essas pessoas naqueles momentos de maior dificuldade. E, Belmário, na sua visão, hoje, você que está aí nesse trabalho tão importante e que você vive, como a gente falou, 7 dias por semana dedicado a ele. Na sua visão, qual a importância da assistência social no âmbito municipal, estadual e federal? É uma boa pergunta, Gilmar. É uma boa pergunta, porque a assistência social, ela é uma política, como eu te falei, reconhecida há muito pouco tempo. Ainda não é reconhecida como deveria, mas passou a ganhar mais notoriedade na sociedade nos últimos 10 anos. Mas precisamos avançar muito ainda, muito. A nível municipal, estadual e federal, a política ela passou por um período muito tenso na gestão dos governos anteriores, principalmente na esfera federal. Houve um retrocesso muito grande, houve um descaso com a assistência social, os movimentos de mobilização, como as conferências, não existiram. E aí, muitas conquistas que a assistência teve naquele período, infelizmente, se perdeu. E hoje a gente voltou novamente a caminhar, voltou novamente a conquistar espaços que a gente almejava. Está prestes a acontecer um sonho para a assistência social. Na próxima semana, talvez entre em pauta a PEC tão sonhada da assistência, a PEC 383. Eu aproveito aqui a oportunidade para conclamar os deputados federais que têm representatividade aqui no nosso município, para que votem favorável a essa PEC, que é a PEC 383, que é a proposta de emenda constitucional, que vai assegurar 1% do orçamento da receita corrente líquida para todos os municípios brasileiros. Porque esse é o grande desafio da assistência social, o orçamento. Enquanto a educação tem 25% do orçamento já assegurado, enquanto a saúde tem 15% já assegurado constitucionalmente, a assistência social briga por 1%. E até hoje, esse projeto de lei ele é de 2017, está previsto para ser votado na semana que vem. Então a gente está aqui aproveitando, vou até olhar aqui mais fixamente para a Câmara, para pedir ao deputado Charles Fernandes, para pedir à deputada Roberta Roma, para pedir ao deputado Daniel Almeida e o deputado Sérgio Brito, que são deputados que têm a representatividade aqui no nosso município de Jurandir, né, que terão a oportunidade de votar nessa proposta de emenda constitucional. E eu tenho certeza que eles vão votar favorável porque vai melhorar significativamente o trabalho da assistência social no nosso país, no nosso estado e no nosso município de Jurandir, com esse orçamento assegurado. E a importância da assistência social? A assistência social, ela é uma política não contributiva de quem dela necessitar. Então, assim, nos últimos anos, nós podemos elencar, principalmente aqui no município de Jurandir, uma procura, uma demanda cada vez mais crescente das pessoas pela nossa política. Por quê? Porque ela ganhou mais visibilidade, ela ganhou mais notoriedade. Então as pessoas passaram a reivindicar, porque a política de assistência social ela é uma política garantidora de direitos. São diversos direitos que são assegurados dentro da nossa política. E as pessoas passaram a perceber que são direitos dela e passaram a procurar esses direitos, coisas que elas não sabiam. Então, assim, hoje existe um fluxo bastante significativo de pessoas procurando o nosso serviço, procurando o CRAS, o CREAS, a própria Secretaria de Assistência Social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, as pessoas se inserindo cada vez mais dentro dessa política tão importante para o município, para o Estado e para a União.
Então você pode, com essa sua fala, definir e afirmar que pessoas que necessitavam de assistência sempre existiu. Agora está tendo um pouco mais de abrangência do conhecimento dessas pessoas em procurar assistência, não é isso? Exatamente. Na verdade, assim, o público mais vulnerável, ele sempre existiu. A gente vê em todas as campanhas os políticos falarem desse público, né? E eu vou falar aqui de uma ferramenta muito importante dentro da assistência social, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único, ele possibilitou aos governos federal, estadual e municipal identificar essa população. Onde ela está, quem são, como mora, onde vivem e qual a real situação dessas famílias. Porque as pessoas passaram a necessitar dos benefícios e, para ter acesso a esses benefícios, elas precisam ser inseridas nesse cadastro. Então, esse cadastro, ele nos dá um parâmetro global de como, onde estão e como vivem essas famílias mais vulneráveis do nosso município. E ela serve de parâmetro para as políticas públicas necessárias a serem implementadas para mudar a qualidade de vida dessas pessoas. Muito bem, Belmário. Você falou sobre uma questão política, até chamou a atenção, né, dos governantes, das representatividades políticas, que inclusive Urandi tem muito carinho com esse povo, né? Sim, sim. Sempre quando eles vêm aqui são muito bem recebidos, e o urandiense é sempre muito hospitaleiro com os nossos políticos, nossos deputados, eles merecem, né? Sim, o pessoal trabalha certeza demais para mandar emenda, para mandar tudo que o município precisa para andar, né, a todo vapor. E há poucos dias foi definido a chapa que compõe a oposição, né, a oposição do atual governo do estado da Bahia. Como você enxerga a atuação do atual governo nessa situação, Belmário? Pensando por essa perspectiva aí, né, da assistência social. Olha, o governo da Bahia, o atual governo, ele é um exemplo a nível nacional. A Bahia hoje ela é referência na política de assistência social. Quero externar aqui o meu abraço à nossa secretária Fábia Reis, que vem desempenhando um belíssimo trabalho à frente da SEADES. E a Bahia, nos últimos 2 anos, ela tem feito algo que é muito raro, é trazer os municípios para perto do Estado, com apoio técnico, com programas importantes como o SUAS Bahia Mais Rural. O que é o SUAS Bahia Mais Rural? É uma equipe técnica dos municípios, principalmente de pequeno porte, que são custeadas pelo governo do estado para fazerem visitas domiciliares especificamente ao público da zona rural, ao público mais vulnerável. E isso é uma iniciativa própria do nosso estado. Agora recente, o governo do estado da Bahia lançou um programa Construção SUAS para todos os municípios onde os CRAS dos seus municípios são locados para que eles possam construir os seus próprios CRAS. Inclusive o Urandi está nesse processo, nós fomos contemplados, estamos num processo bem avançado, toda a documentação solicitada já foi enviada para o governo do estado e muito em breve espero que nós estaremos construindo a sede própria do CRAS do nosso município, porque isso vai ser muito importante, porque é uma coisa ruim quando você fica mudando o CRAS de localidade. Sim. Perde a referência. Perde a referência. Porque muita as pessoas gente não vai encontrar mais, Não vai né? encontrar mais. As pessoas estão acostumadas com o CRAS em uma determinada localidade. E uma outra coisa importante que vai acontecer no município de Urandi. A pergunta foi sobre o Estado, mas como eu abordei o CRAS, sim, que vai fortalecer a nossa política. Não sei se você viu agora, eu acredito que sim, nas redes sociais da Prefeitura Municipal, o prefeito Arley, junto com a promotora Gabriele Coutinho, anunciando o concurso público. Concurso público, sim. Porque o concurso público ele vai trazer também a fixação da equipe técnica do CRAS. E isso você vai criar um elo de empatia entre o usuário e a equipe técnica. Porque ninguém vai ficar para sempre numa gestão, né? Vai ter alternância de poder. E geralmente, quando não há o concurso público, troca-se toda a equipe. E aí perde-se essa referência que existia entre os técnicos e aqueles demandantes da política que costumeiramente frequentam o CRAS ou o CREAS ou qualquer unidade pública, né, que seja Centro-Pop, onde existe Centro-Pop, Centro-Dia, nos municípios maiores. Mas, assim, é importante o concurso público, ele vai vir para dar ainda mais sustentabilidade à política de assistência social no município de Urandi. Mas voltando para a sua pergunta do Estado, o Estado da Bahia ele tem inovado a política de assistência social, ele ampliou
de uma maneira considerável o valor do repasse de praticamente todas as ofertas socioassistenciais, né? Houve uma expansão dos valores, os valores recebidos. Ele criou o Alimenta SUAS, que é uma forma de ofertar cestas básicas às famílias mais vulneráveis dos municípios. Recentemente, o governo do estado criou o BE Mulher, que é uma provisão também que não existia, que é a mulher vítima de violência doméstica, você poder pagar um aluguel social, ou pagar uma hospedagem, naquele momento em que houve o conflito familiar, ou que a mulher foi vítima de violência doméstica, ou vítima de violência domiciliar, e não pode ficar naquela residência porque ela está correndo risco de morte. E aí existe esse benefício para que ela possa, naquele momento, sair da própria residência e ficar em segurança até que aquele problema seja resolvido. Então, o governo do estado da Bahia ele é inovador nesse sentido. Muito importante. E a gente tem notado essa perspectiva. E eu noto também assim uma acessibilidade muito maior dos municípios aos técnicos do estado. A gente tem acesso total, sempre que eu vou a Salvador, que eu vou a SEADES, eu tenho acesso total aos técnicos para tirar dúvida, para sanar alguma dificuldade que o município está encontrando. Então, assim, o governo do estado da Bahia hoje é uma referência na política de assistência social e a gente trabalha em parceria. Belmário, você tem citado aí algumas políticas sociais muito importantes, como essa que você acabou de colocar, que envolve as mulheres. A gente percebe sempre essa vulnerabilidade e quando vai longe, quando está lá na zona rural, por exemplo, fica mais difícil até mesmo da gestão chegar nessas pessoas, né? Então, quanto mais o trabalho se intensifica, melhor são os resultados. Mas ainda falando aí no âmbito da assistência social, tem um programa social que é muito importante, que foi criado inclusive há muitos anos, sobrevive até hoje porque deu certo, e eu gostaria que você falasse pra gente qual a importância do programa Bolsa Família. Você que trabalha com isso, né, está todos os dias ali engajado no programa Bolsa Família, qual a importância desse benefício social, Belmário? Edmar, essa é uma pergunta bem pertinente. Bem pertinente. O Bolsa Família, às vezes, ele é até estigmatizado por algumas pessoas. Sim, né? sim. Mas ele é crucial para atender as famílias mais vulneráveis do nosso país. Como eu falei anteriormente de retrocesso, o Bolsa Família foi um desses retrocessos, porque o Bolsa Família foi extinto no governo anterior, foi substituído pelo Auxílio Brasil, tirou as condicionalidades do programa Bolsa Família, que é uma coisa importante, que antes não existia, né? Quando virou Auxílio Brasil, tirou a condicionalidade de saúde e de educação. Eu acho que tem sim que estar atrelado. A pessoa, para estar recebendo, a criança tem que estar na escola, tem que ter o acompanhamento de saúde com agente comunitário de saúde, porque é importante esse processo, né? Uma coisa puxa a outra, né? É meio que uma contrapartida para você estar recebendo aquele benefício. Mas o programa Bolsa Família ele vai muito além. Ele ameniza a situação da fome no país. Você pode... as pessoas aqui em Urandi talvez não tenham a percepção disso. Quando a gente fala de fome, fala, mas Urandi não tem ninguém que passa fome, Urandi é uma cidade rica. As pessoas estão enganadas. Infelizmente. Infelizmente, a gente tem muita gente passando dificuldade ainda. Muita gente mesmo. E não é por querer, né, Belmário? Não é por querer. O que mais dói é isso, né? Não é por querer. Eu recebo constantemente aqui no meu celular ligações, mensagens, tem gente que faz até chamada de vídeo. Belmário, eu vou abrir minha geladeira, você vai ver, não tem nada. Vou abrir o meu armário, não tem nada triste, e tal. Eu recebi o Bolsa Família aqui, mas não dá, porque tem remédio, minha filha está doente. E aí, você imagina se não tivesse o Bolsa Família. Exatamente. Você não imagina se não tivesse. Então, assim, é um programa de transferência de renda que tem um papel social importantíssimo para a nossa sociedade. Não só para quem recebe, Edmar, mas para a sociedade de uma forma geral. Só para exemplificar isso, trazendo em números, o município de Urandi, no último mês agora, eu fiz questão de puxar esse dado hoje para trazer um dado extremamente atualizado. O valor da folha de pagamento do mês de março, que fechou, foi de R$ 2.008.091. Presta bem atenção nesse número. R$ 2.008.091 foi o valor da folha de pagamento. 3.191 famílias. Quanto isso movimenta a economia do município, hein?
Muito, muito. Lembrando que as pessoas normalmente compram no comércio. Compra no comércio local. Já pega e vai no comércio, pagar uma compra, fazer outra. Exatamente. Atendidas diretamente, são dados extraídos do próprio Cadastro Único, que foi o programa que eu te falei aqui, que tem todo esse controle, esse controle. Atendido diretamente com esse benefício, 7.778 pessoas, dentro das 3.151 famílias. Então, assim, é um programa que ele traz esse recorte muito importante para a economia do município, do estado e do país. Porque ele gera, além da segurança alimentar, além do direito à moradia, porque muita gente pega esse dinheiro para pagar o aluguel, tem gente que pega esse dinheiro para ir trabalhar e paga o transporte, o direito ao transporte, tem gente que pega para comprar a cesta básica, gera vários outros direitos através do Bolsa Família. É óbvio que tem uma pessoa ou outra que faz mau uso, a gente sabe que existe. Infelizmente, né? A gente sabe que existe, mas é uma Você minoria. não vai lá na casa do cara falar o que ele tem que fazer com o dinheiro dele. É o direito dele, questão de consciência, de consciência, né? Mas a gente sabe que a grande maioria faz bom uso desse dinheiro. E atrelado a isso, já que a gente já entrou nessa seara da economia, do fortalecimento da economia, existe um outro benefício aí, Edmar, que as pessoas nem sabem que é da assistência social e que também fortalece muito a economia dos municípios de uma forma geral. Porque em todo município brasileiro você vai ter também esse programa, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. E o BPC, existem dois tipos de beneficiário. O idoso que completou 65 anos e que não conseguiu se aposentar, com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, pode ter direito a este benefício, desde que ele atenda a esses critérios que eu acabei de citar. E para ter acesso tanto ao Bolsa Família quanto ao BPC, qual a condicionalidade? Está inserido no Cadastro Único. O governo quer que todo brasileiro esteja dentro do Cadastro Único, independentemente da renda dele. Você tem que estar lá no Cadastro Único, porque hoje se você vai matricular o seu filho na escola, você tem que ter o nome do NIS, tem que estar no Cadastro Único, né? Se o idoso tem 60 anos, quer tirar a carteirinha do idoso, tem que estar lá no Cadastro Único para tirar a carteirinha do idoso. Se o jovem de 15 a 29 anos quer tirar o ID Jovem, tem que estar no Cadastro Único. Isso é o famoso, tem que estar todo mundo junto e misturado. Junto e misturado. Se você é morador da zona rural, igual agora, o município de Urandir está tendo um programa de ampliação de cisternas, você vai ter aí a construção da cisterna na sua residência rural. Se você não está com a sua família inserida no Cadastro Único, pode ter certeza que você não vai ser contemplado com a cisterna, porque é uma obrigatoriedade você estar inserido no Cadastro Único. E isso não é mal, isso é bom. Bom. Questão de organização. Urandir vai fazer o concurso daqui uns dias. Vocês que estão nos assistindo, se você não tiver no Cadastro Único, quando lançar o edital, se você quiser ter a isenção do concurso público que vai acontecer, você tem que estar no Cadastro Único e você vai utilizar o número do NIS para pedir a isenção do concurso público. Então, assim, o Cadastro Único, ele é para uma infinidade de... Não é exclusivamente para o Bolsa... né? Ele não é exclusivamente para o Bolsa Família, né? E aí, o BPC, voltando para o BPC, no município de Urandir, nós temos uma folha de R$640 mil mensais. Porque o BPC, a concessão dele é via Previdência Social. A concessão. Mas o orçamento dele é da assistência social. Ele está assegurado na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social. Né? No artigo 20 está lá. Então, ele é um benefício assistencial. Ele não é um benefício previdenciário. Ele é assistencial. Então, se você soma o Bolsa Família e o BPC, no município de Urandir, você tem mensalmente, lançado na economia municipal, mais de R$2,5 milhões de reais para fortalecer a economia do nosso município. Até nesse aspecto, a assistência social é muito importante para a nossa sociedade de Urandir. Muito importante. Belmário, vamos esquentar nosso café, né? Bora lá. Esse ar-condicionado, o trem é danado, vai. A gente vai bebendo, mas vamos tomar mais um cafezinho. Vamos reforçar a dose, né? Isso. Eu tenho mais uma pergunta. Ouvindo você falar com esse vasto conhecimento que você tem, 4 vezes já secretário, as 4 vezes foi a Secretaria de Assistência Social? As 4, assistência social. Então, a assistência social, ela meio que caiu como no meu colo, assim, meio de paraquedas, porque quando eu assumi a secretaria pela primeira vez, igual eu te falei, né, eu fui de auxiliar administrativo para ser secretário. Fui convidado e assumi, ainda muito jovem, assumi, aí eu ainda não tinha a formação de serviço social, só depois é que eu estudei, fiz o curso, e depois virei concurseiro, né, passei a fazer concursos públicos, trabalhei na cidade de Carinhanha, depois
Passei no concurso público do município de Espinosa, passei no concurso público do município de Pindaí, eu fui passando em alguns concursos. Em Espinosa você atuou como técnico de CREAS. Foi técnico do Foi CREAS. técnico do CREAS. Atuei lá por 5 anos como técnico de CREAS, né? Lá fazia o serviço mesmo de atendimento de técnico de referência do CREAS. Em uma experiência muito gratificante que eu tive também foi no município de Carinhanha. Eu trabalhava numa comunidade quilombola denominada Barra da Parateca, às margens do Rio São Francisco. Rio São Francisco. Próximo do Marrecas lá? Isso, próximo do Marrequeiro. Marrequeiro. Próximo do Marrequeiro, Angico, aquele meio ali. Foi na época do prefeito Paulo, depois hoje está lá na gestão da prefeita Chica, né? Chica. Hoje a secretária é a mesma que quando eu tomei posse, né? A secretária Julielba, minha colega lá. Que aproveitar legal. Aqui e mandar um abraço para a Julielba. E assim, foi motivo de muito aprendizado para mim, porque eu vivenciei os dois lados. Vivenciei o lado de técnico e vivenciei o lado de gestor. Tanto que quando eu reúno com os meus colaboradores, eu falo com eles dessa importância assim, que eu tenho. Sempre eu faço reuniões, sempre que posso eu faço reuniões com eles. E uma coisa que o prefeito Warley, ele nos cobra muito, é essa questão do atender bem as pessoas quando elas demandam de qualquer política pública, certo? Seja assistência social, saúde, obras, infraestrutura. Ele quer que a gente atenda com excelência e com primazia todas as pessoas que demandam da política. Olha o lema. Não é? Administrando para todos. Não é? E aí, assim, eu converso muito com os meus funcionários, assim, eu atendo, Edmar, diariamente, entre 50 e 70 pessoas lá no meu gabinete, na assistência social. E para todas as pessoas que adentram no meu gabinete, que abrem a porta, que vai me procurar, eu tenho uma coisa comigo. Eu me coloco no lugar da pessoa que está entrando. Empatia. Empatia, eu me coloco. Porque assim, é uma coisa muito ruim, pelo menos para mim, para minha pessoa, pedir. Eu não consigo pedir. Pedir é muito ruim. Mesmo que seja um direito seu, mas é ruim. E quando a pessoa, principalmente às vezes quando sai de casa, sai da zona rural, vem distante, para lhe pedir para resolver um problema, é porque ela realmente precisa que aquilo tenha resolvibilidade. Então você tem que se empenhar ao máximo para resolver aquele problema. Eu falo isso para os meus funcionários. Atenda bem, tente resolver o problema da pessoa. Se não resolver, encaminhe para quem resolva. Faça isso. Porque é o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas, né? Ou resolver, ou encaminhar para quem resolva. Né? Não deixar no meio do caminho. Não deixar no meio do caminho. Resolução. Sem resolução. Então, assim, porque as pessoas, elas querem isso, elas querem a atenção, elas querem o olho no olho, e elas querem que o problema seja solucionado. Né? Ninguém sai de casa para procurar uma determinada secretaria para fazer bonito. Ela está ali porque realmente ela precisa que aquele problema seja solucionado. Justamente. Né? Mas, diante de tudo isso que você está me dizendo, deve ter algum momento na sua vida que teve dificuldade. Hoje, qual a maior dificuldade para você na sua Secretaria de Assistência Social aqui em Urandi? Olha, a dificuldade de qualquer pasta é orçamento. É orçamento. Aqui em Urandi, como eu te disse, eu tive o privilégio de trabalhar em outros municípios. Não quero aqui fazer alusão, porque lá eu era técnico, hoje eu sou gestor. Mas eu já trabalhei com diversos outros prefeitos. E não estou aqui para enaltecer, porque é uma coisa notória e eu acho que quase consenso no município de Urandi. O potencial administrativo e a sensibilidade humana do gestor que nós temos aqui hoje. Né? Eu acho que são os fatores determinantes de Warley. Né? O Warley é um prefeito muito sensível, muito humano, muito carismático. E faz questão de ser, né? Faz questão de ser. E quando você tem um prefeito com essa sensibilidade, trabalhar na assistência social se torna menos dolorido, se torna menos sofrido. Por quê? Porque você tem um prefeito que participa contigo ativamente no sentido de amenizar as mazelas da população. Então, eu enfrento o problema orçamentário, enfrento. Por quê? Porque é aquilo que eu pedi aqui aos nossos deputados. A gente não tem um orçamento garantido, assegurado pela nossa Constituição. Você colocou uma porcentagem aí muito baixa, não foi? 1%. 1%. Muito baixo. É baixo. Mas pense aí, é o que nós estamos pedindo, é o que está na proposta da emenda constitucional, 1%, apenas 1% do orçamento da Receita Corrente Líquida da União. Mas, só para você ter noção da grandeza desse 1%, e eu tenho certeza que vai ser aprovado com a sensibilidade dos nossos deputados,
se houver realmente essa aprovação, ela deve entrar em vigor ainda esse ano. No novo orçamento, ela vai trazer, eu fiz uns cálculos baseados, ela vai trazer em torno de 200 a 220 mil mês para a nossa secretaria. Já retiro o que eu disse. Porque assim, é 1% da receita corrente líquida. Que então, estamos assim, falando da receita corrente líquida. Então assim, a gente já fez as contas. Então assim, dentro do município, a maior dificuldade hoje, que você me perguntou, é o orçamento. O orçamento apertado, o orçamento curto e uma grande demanda. É aquilo que eu falei, as pessoas tomaram conhecimento da política e aí elas demandam cada vez mais dos direitos dela, e elas estão certas, claro, né, são direitos, e aí a gente tem que dentro das necessidades de cada um, a gente atender dentro das prioridades. E às vezes tem aquele que a gente não consegue atender por falta de recursos, né? Ou tem coisas que a gente queria fazer, mas não dá para fazer por falta de recurso. Então assim, é a grande dificuldade. Mas aí, no município de Urandi, só para você ter noção do prefeito, de como ele é sensível, o orçamento municipal, se você colocar tudo que é investido do município na política de assistência social, é mais do que tudo que a União e o Estado oferece. Porque todos os anos a gente tem a prestação de contas, e aí tem lá, quanto foi transferido do Fundo Nacional de Assistência Social para o município? Foi X. Quanto foi transferido do Fundo Estadual? Foi X. E quanto foi utilizado de recurso público do Fundo Municipal? Aí quando você for olhar, o que foi transferido pelo município para a conta fundo é quase que o dobro. É quase que o dobro. E isso não acontece em todos os municípios. Isso só acontece em município onde você tem um gestor compromissado com as causas sociais do município. E a gente sabe que o prefeito Arley, ele é atrelado a essa causa social, né? Outra coisa, Belmário, você falou aí sobre os atendimentos que você faz aí a cerca de 50 pessoas ou mais, dependendo do dia de demanda. E eu moro aqui próximo da assistência, né, do prédio da assistência social, passo ali com muita frequência ali, né, levando os meus filhos para a escola, minha esposa, e eu sempre vejo carros da assistência passando ali, ou saindo da frente do prédio da assistência social, carregando pessoas. É um trabalho também que a sua secretaria faz aqui no nosso município? Sim, Edmar, sim, é um trabalho. A gente tem hoje 6 motoristas dentro da nossa pasta e são insuficientes para atender essa demanda, né? Tanto dos programas, né, que a gente tem os PAEF, PAEF, na zona rural, serviço de convivência, que tem o Zumba, tem a capoeira, tem o jiu-jitsu. Que tem ganhado muitos adeptos. Inclusive, semana passada nós estávamos lá na festa do Zumba, né? Com mais de 300 mulheres participando. Sim. Fiquei feliz de ver aquele público ali. Nós vamos ampliar agora o Zumba para as comunidades de Estreito, de Tiririca, de Poções e de Jaqueira. Então, assim, a gente está com a previsibilidade de 500 mulheres participando da atividade do Zumba, né? Na capoeira não é diferente, nós estamos com mais de 300 alunos na capoeira. Só um parêntese aqui para quem está nos assistindo, o Zumba é uma dança, né? É uma dança. Só para... E aí, assim, a gente tem isso dentro do nosso serviço de convivência. Faz parte da nossa política de assistência social. E os carros? Os carros leva a professora do Zumba, leva o professor da capoeira, do jiu-jitsu, leva as técnicas de referência para o PAEF, para fazer as visitas domiciliares, mas também leva a população vulnerável do município de Urandi, que não tem condições de pagar o transporte para os municípios circunvizinhos para resolverem problemas de ordem social. E parece que na grande maioria? A grande maioria. Por exemplo, as pessoas têm um cartão bloqueado, precisam ir na Caixa, ou marcou uma perícia no INSS, marcou uma avaliação social no INSS, principalmente agora que a gente está com um problema seríssimo no INSS de vagas, né, para marcação, que é uma outra coisa que eu faço na secretaria, assim, de uma coisa eu puxo para outra, porque assim, as pessoas não sabem, mas assim, eu faço muito processo previdenciário. É uma demanda que eu tenho muito grande, assim, no meu dia a dia, é uma demanda que demanda tempo no atendimento, um processo previdenciário, tipo uma aposentadoria rural, você demora em média 40 a 50 minutos para você concluir, porque você tem que escanear uma série de documentos. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem uma série de documentos, tem ITR, tem escritura da terra, tem que fazer autodeclaração de segurado especial, de trabalhador rural, então assim, demanda tempo, tem dia que o sistema está instável, e aí, quando você vai marcar uma perícia, hoje você está achando perícia para cidades distantes, tipo Caetité, o BPC, como eu citei anteriormente, agora está passando por um processo de reavaliação de benefício.
até um alerta que eu dou para as pessoas que recebem BPC, tem que atualizar o cadastro único a cada 2 anos. Eu recomendo que atualize há 1 ano e meio aí, mais ou menos, aproximadamente. Essa atualização é feita lá também? Lá com a gente também, né? Com os nossos técnicos lá do cadastro único. E o governo federal está fazendo a reavaliação de benefício. Quando ele tá bloqueando praticamente todos os beneficiários de BPC e pedindo a reavaliação. E para fazer a reavaliação, eu tenho que entrar no meu INSS dele e agendar a avaliação social e perícia. E aí eu não estou achando vaga nas agências próximas. Tem hora, né, que eu estou achando vaga em Almenara, Minas Gerais, em Montes Claros, em Vitória da Conquista. E aí as pessoas não têm condições de fazer esse translado. Então é aí que entra esse transporte, para levar essas pessoas deficientes, para fazer a avaliação social, para ser submetida à perícia, para ir numa Caixa Econômica, para ir no Banco do Nordeste. Então é esse trabalho que a gente faz lá. Só para exemplificar o quanto que isso daí gera de custo para o município, porque a gente tem lá hoje 8 veículos dentro da nossa pasta. E a gasolina do jeito que está? Do jeito que está. Você sabe, eu estava fazendo umas contas. A gente roda em média de 500 a 600 quilômetros dia com todos os veículos. Se nós levarmos em consideração dos 5 anos do governo do Arley, eu fiz as contas. Colocando 5 dias da semana, 500 quilômetros, dá uma média de 600 mil quilômetros rodados em 5 anos. Então, assim, muita coisa. É muito quilômetro rodado. Uma volta ao mundo. Para atender essa população mais carente, porque é esse o nosso papel, né? É atender a população mais vulnerável do nosso município nos anseios mais básicos dela. Né, que a gente não pode deixar a pessoa com benefício bloqueado. Ela não tem condições de ir. Outra hora não tem nem instrução para chegar lá. A gente tem que estar mandando um assistente social acompanhar para explicar qual é o processo. Existem alguns casos aqui que a gente já mandou algumas vezes. A equipe de referência de assistente social com adolescente para a cidade de São Paulo, quando é determinação de ordem judicial, para ir para a unidade de acolhimento, Salvador. Então, assim, os nossos veículos eles são utilizados dessa forma, para atender a população e para atender os serviços essenciais da nossa secretaria. Tem um outro benefício, que é o auxílio funeral, que a gente até começou a entrar nessa questão, e agora mais especificamente falando, que é o que faz você dormir com seu celular do lado da cama. Do lado. Mas como funciona e quem pode ser beneficiado com esse auxílio, Belmário? Então, Edmar, o benefício, o auxílio funeral, ele está na provisão dos benefícios eventuais, como eu disse anteriormente. É mais um dos benefícios eventuais, dentre tantos outros que a gente tem lá, né? O auxílio alimentação, que é a doação da cesta básica, o auxílio transporte, que na verdade é o auxílio passagem, que é a doação de passagem para pessoas carentes, que não têm condições de viajar, o auxílio natalidade, e aí tem lá a provisão do benefício funeral, do auxílio funeral. O auxílio funeral, ele é para as famílias que no momento do óbito, elas não têm condições, não têm um plano funerário de arcar com o funeral do ente falecido. Aí o que acontece? Ela vai ter que acionar a assistência social para que a assistência social custeie aquele ato que é o aprontamento, o velório no salão, todo esse procedimento que é feito, que antecede até o momento exato mesmo do sepultamento. Tudo isso é custeado pela assistência social. E é um momento triste, mas que todos vão passar por isso, né? Todas as pessoas que infelizmente, né, têm a vulnerabilidade social, com certeza vai ter que procurar vocês para... Exatamente. Aqui no município de Urandir, a modalidade que a gente adotou é a modalidade de credenciamento, né? A gente faz uma alternância nas empresas prestadoras de serviço. Sempre que há uma solicitação de um funeral, a gente tem uma planilha e a gente coloca lá, funeral A aqui da pessoa A foi a funerária A que fez, funeral B vai ser a funerária B. E assim, há sempre essa alternância para a gente manter a equidade no processo de fornecimento desse serviço. Essa demanda costuma ser grande, Belmário? Grande e cara. Grande e cara, porque um caixão, por mais simples que ele seja, não é barato, né? A média que a gente paga hoje no credenciamento, quando a gente paga hoje o aprontamento, a urna funerária, mais o salão, isso eu estou falando sem translado, em torno de 4.000, 4.100. Nossa. É a média do nosso funeral. É a média. Um padrão de muita excelência, sabe? Urnas de qualidade, serviço bem prestado, porque é um momento de consternação ali que as famílias... Sim. Então, assim, a gente tenta ofertar o melhor dentro das possibilidades do município. Só que aí existem alguns casos que a pessoa está doente, vai fazer um tratamento de saúde e acaba falecendo em outro estado.
e não tem condições de trazer de volta, mas o desejo da família é que ela seja enterrada aqui no seu município de origem. E aí a assistência social, ela tem que custear esse translado também. E aí o funeral fica muito mais caro, né? Já houve casos aqui da gente pagar 13 mil em um funeral, né? Porque o translado de uma cidade muito distante, então assim... Às vezes tem que vir até de avião, né? Acontece, já né? houve casos, sim, né? De ter translado de urna, nesse sentido. Mas então assim, é um serviço que é ofertado também à população aqui dentro da assistência social. Muito bem. Meu Mário, o nosso papo já se encaminha praticamente para o final. Se a gente fosse ficar falando aqui dos benefícios da assistência social de Urandi, a gente virava, né, dias aí falando, porque não se resume só no que você colocou. De repente tem mais coisas aí que você acaba... a gente não tem tempo hábil para falar de tudo, né? Não deixa de passar alguma coisinha, né? Exatamente. Só que tem uma pergunta muito interessante que eu quero te fazer. Eu sou um cara que eu não costumo ficar nas praças, nos bancos, porque acaba que as tarefas do dia a dia acabam não permitindo isso. Mas sou uma pessoa que gosto muito de dialogar com outras pessoas, de trocar ideias, de ouvir pessoas e tudo mais. E tem algo que vem chamando a atenção do nosso município desde já, que é o nome que vai ser o sucessor do prefeito Arley quando vier, né, quando chegar esse tempo. E eu ouço o seu nome, né? A gente tem ouvido aí os nomes que a população em si já cogita, e eu tenho ouvido muito o seu nome. Então eu gostaria de te perguntar se, quando for a época, você for indicado para o possível sucessor do prefeito Arley, você estaria pronto? Então, Edmar, para responder essa sua pergunta, da questão de estar pronto, eu acho que eu tenho que remeter um pouquinho ao passado. Por que isso que eu vou remeter ao passado? Porque eu já ouvi de algumas pessoas essa preocupação. Algumas pessoas até já me questionaram, Belmário, será quem vai ser o sucessor de Arley? Porque muita gente pergunta Aí eu volto a pergunta para ela assim, mas existe uma preocupação da sua parte de quem vai ser? Ela falou, existe. Eu pergunto, mas por quê? Ela falou, porque assim, eu acho que achar um igual ele não tem. Eu falo, olha, as pessoas são diferentes mesmo, mas você pode ter certeza que vai estar tudo nas mãos de Deus e que Deus vai escolher a melhor pessoa para conduzir o nosso município. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu vejo a vida de Arley, a forma dele gestar o município de Urandi, muito aberta, né? Ele não é uma pessoa que não se esconde, que não se omite dos problemas, Sim. que faz uma administração de excelência, é um exemplo regional hoje de administração que dá certo, que funciona, e realmente causa esse alvoroço na população de quem vai substituí-lo. Já é uma preocupação, já né? É uma preocupação assim, da população por conta do perfil dele, né? Isso. Da forma que ele atua, não só na gestão, mas no cuidado para com o povo, na atenção que ele dá à população. Então, no profissional e no pessoal. E no pessoal, Assim, exatamente. né? Então, assim, as pessoas têm esse cuidado. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu vejo a vida de Arley um pouco parecida com a minha, no sentido de que, quando você me perguntou quem é Belmário, eu falei, eu vim de uma comunidade rural. O Arley também veio de uma comunidade rural, e ele já contou isso em alguns lugares. Ele falou que ele foi vendedor de maxixe. Mas você não foi vendedor de maxixe? Não, eu vendi piqui. Mas muito vendeu piqui, na feira também? Muito, com meu avô. Porque meu avô era barraqueiro, Joaquim da Cebola. Então, assim, bem novinho, ele me acordava às 5 horas da manhã para ajudá-lo na feira para vender cebola e piqui. E aí, aquela outra coisa de levar feira, de carriola e tal, eu fiz isso também, né? Eu acho que minhas clientes, uma boa parte já infelizmente, já não estão vivas, que foi Dona Terezinha, Dona Maltilde. Só tinha uma cliente que eu levava à feira dela, mas de certa forma, Edmar, eu não gostava muito, que era a professora Marleniana, porque era muito distante e muita ladeira, sabe? Mas retomando assim, só para descontrair um pouco, então assim, ainda muito jovem, né? Eu me tornei auxiliar administrativo, e assumi uma secretaria. E o Arley da mesma forma. O Arley foi auxiliar administrativo da Secretaria de Educação e logo em seguida virou secretário de Educação também muito jovem. E depois eu estive, né, vereador do município de Urandi, esse caminho o Arley não percorreu. Sim. E fui secretário por 3 vezes e agora estou secretário novamente. Então a sua pergunta é, você está pronto? Eu acho que partindo desse ponto, de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu perpassei,
de gestão pública, eu me sinto preparado para esse desafio. Nós somos movidos a desafios. Não é algo que te assusta, por exemplo, né? Não me assustaria porque eu já vivi a política, né? Já fui candidato uma vez, sei como funciona as questões políticas, mesmo partidária, e sei um pouco de gestão. E aprendi muito com o Arley. A forma dele gestar nos dá uma luz muito clara de como deve ser a gestão daqui para frente, né? Inovadora, comprometida, séria, honesta, mas, acima de tudo, próximo da população. O Arley é um prefeito que ele é muito consultivo. Ele consulta muito a população nas tomadas de decisões. Ele construiu um PPA ouvindo todas as associações rurais. Né? Nunca se fez tanta audiência pública em um município como na gestão de Arley. Verdade. Então, assim, ele está sempre consultando a população. Então, isso é um exemplo para que os próximos prefeitos sigam, escutem a população. Como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Uhum. Então, se você escutar os anseios da população e se você fizer aquilo que a população anseia, o segredo é o sucesso da gestão pública, né? E como você falou, é uma gestão de fato para todos. A gente tem realmente o período eleitoral, o período de campanha, onde há diversidade partidária, mas passou aquilo, rasgam-se as bandeiras, esquece-se os números partidários e gesta para um povo. Então, nesse sentido, eu me sinto, sim, preparado. Se for do anseio da população, a gente vai estar aí, vai colocar o nome à disposição. Tem uma coisa interessante, essa é uma fala minha, foi eu que criei essa frase um dia numa reunião nossa de lideranças. Quando o Luiz esteve aqui contigo no podcast, ele citou, né? Sim. Que a gente tem essa espécie de conselho, que a gente delibera algumas coisas. E aí eu falo com os meninos lá sempre, falo, a gente tem um diferencial. Qual é o nosso diferencial? Nós somos um grupo de amigos que se tornaram políticos. E isso faz toda a diferença. Porque quando se é amigo, se tem acima de tudo a lealdade. É verdade. A lealdade. Quando a amizade ela é verdadeira, ela é recíproca, você é leal. E assim, a gente tem um líder no qual a gente se inspira e somos um grupo de amigos que não tem vaidade. Então, assim, se for qualquer um desses, pode ter certeza que vai ter o meu apoio, que vai ter apoio dos demais, porque o que vai definir o sucessor de Arley não é o meu querer, é o querer da população. É o povo que vai definir quem será de fato o sucessor dele. Não é isso? Ouvindo você falar e ouvindo os demais colegas que a gente alinhou para fazer esse podcast, a começar lá pelo nosso grande amigo Edson, dá para entender que vocês estão num só objetivo. Isso é importante, porque não pode ser uma corrida de quem fulano quer ganhar de fulano ou ciclano quer passar, né, fulano para trás. Isso traz um conforto, inclusive a importância, eu sou suspeito de dizer, mas a importância desse podcast é levar isso para a população. É tranquilizar a população de que não tem ninguém querendo passar à frente de ninguém. Vocês estão preparados, como você acaba de afirmar, mas quer a unidade do grupo. Isso é muito importante, Belmário. Exatamente. Existe um grupo coeso, existe um grupo sólido de amigos políticos e que querem o melhor para Urandi. E o melhor para Urandi, quem vai determinar, como eu disse, é o povo. É o povo. Não é o meu querer, não é o querer de Edson, de Luiz ou de qualquer outro que pleiteia isso. É o querer do povo, entendendo? A decisão final vai estar com o povo. E só cabe a nós aceitar essa decisão. Claro. Né? Então a gente não tem essa ambição, esse desejo, essa loucura, como você falou. Não é uma obsessão, né? Não, longe disso. Né? A gente tem isso muito, muito definido nas nossas conversas desse grupo, que volta e meia a gente fala sobre política, é óbvio que a gente conversa, que a gente senta, e a gente tem esse consenso mesmo de que existe essa nossa preocupação realmente da sucessão, porque a gente sabe quão desafiador vai ser, claro. Mas eu vejo que todos estão preparados para, se for o momento, assumir essa responsabilidade e tocar o barco para frente e cuidar da população como ela de fato merece. Bom demais! Gente, eu gostaria demais de continuar aqui batendo um papo com o meu grande amigo Belmário. Só que eu costumo dizer que o nosso podcast é o podcast da hora do almoço. A hora do almoço é 1 hora, né? Uma hora. Então a gente se preocupa não passar tanto do tempo para você não deixar o restinho para depois e depois esquecer. Mas, Belmário, tem algo nesta edição aí especial que eu gostaria muito de pedir para as pessoas.
As redes sociais nos dão os insights, que é aquela quantidade de pessoas que estão passando por lá, visualizando os nossos conteúdos, mas eu sempre venho falando isso com as pessoas e batendo nessa tecla. Eu estou um pouco triste, porque lá está me mostrando um número altíssimo e as pessoas estão esquecendo de dar o like, de se inscrever. Tá faltando a curtidinha. A curtidinha. O dedinho, o joia. Aquele comentário. Comente, é importante o seu comentário. Você se inscrever no nosso canal do YouTube. Você seguir o nosso podcast no Instagram, Atualizando Urandi Podcast, também lá no TikTok. Tem para todos os gostos, né? Para todos os clientes de redes sociais, vamos dizer assim, todos os espectadores. E aí eu gostaria, Belmário, já de te agradecer, apertar aqui sua mão, abrir o espaço para que você volte outras vezes, né? Tem muitas atualizações para a gente fazer aí, né, em anos posteriores. Já desejando boa sorte para vocês, essa caminhada que não é fácil, mas vocês fazem com tanta alegria, com tanta satisfação. E também fazer aqui, de modo especial, deixar o espaço aberto para você que quer vir bater um papo com a gente, você que se inspirou, inclusive, nesses papos tão importantes aqui. Edmar, eu gostaria de ir lá expor, né, os meus pensamentos, expor as minhas opiniões. Esse é o lugar, esse é o espaço. Venha bater um papo comigo aqui no podcast Atualizando Urandi, que vai ser um grande prazer te receber. Mas por hora, ainda aqui degustando da sua participação, eu quero muito te agradecer pela sua parceria e gostaria que você fizesse aí, por gentileza, os seus agradecimentos finais. Edmar, de fato te agradecer pelo convite, pela amizade, pela parceria de sempre, de longos anos. Foi um papo bacana, gostoso. Espero que as pessoas, ao assistir a gente, o nosso podcast, elas aproveitem, né, as informações que nós trouxemos a ela. Com certeza. Estou lá, enquanto secretário, à disposição de todos aqueles que precisarem da política de assistência social ou que precisarem de algum tipo de informação. E trazer uma informação, por último aqui, muito importante para a política de assistência social do município de Urandi. Eu recebi hoje, do fundo do FNAS, né, do Fundo Nacional da Assistência Social de Brasília, um selo denominado Selo FNAS Edição 2025, está aqui, o certificado. Que legal. Esse selo, Edmar, ele Se você quiser até mostrar para as pessoas ali sim. Na câmera ali. Na câmera. Isso. Para o pessoal de casa ver com mais clareza. Isso, mais clareza. Muito bom. Certo. Pegou um ângulo muito bom aí. Pronto. Tá aí o selo. É o selo. O que é esse selo? Esse selo é um reconhecimento do Ministério do Desenvolvimento Social aos municípios pelas boas práticas da assistência social. Essa não é uma conquista individualizada do secretário Belmário, essa é uma conquista do município de Urandi, tanto que está aqui, certificamos que o município de Urandi, é óbvio que o município ele está ali representado pelo secretário, sim, mas eu não conseguiria jamais obter esse certificado se eu não tivesse um prefeito sensível às causas sociais, se eu não tivesse um prefeito que designasse tanto do seu orçamento para a política de assistência social. Eu não teria recebido esse certificado se eu não tivesse um grupo de servidores compromissados com a nossa política, como eu me comprometo, do motorista, do zelador, do técnico, do coordenador. Então essa é uma conquista nossa, é uma conquista do município de Urandi, é um reconhecimento do Ministério, um reconhecimento do Fundo Nacional ao município de Urandi pelas boas práticas, por avanços significativos na política de assistência social. E como é que eles sabem que o município merece isso? Porque eles têm tudo quantificado em dados. Eu ia perguntar, como é que como se recebe, né? O selo. Como se recebe um selo desse? Não são todos os municípios que recebem, são apenas os municípios que estão fazendo os investimentos necessários para que a política alcance de fato os seus objetivos primordiais. E qual é o objetivo primordial da assistência social? Reduzir as desigualdades e garantir a proteção social. Essa é a grande finalidade da assistência social. E a gente vem buscando sempre, dentro do município de Urandi, atender esses dois pilares. E isso só é possível por conta desses fatores que eu falei, mas principalmente de termos um gestor, um prefeito, que tem essa sensibilidade para com a nossa política. Eu quero aqui aproveitar o momento para agradecer publicamente o prefeito Arley por essa sensibilidade, por esse carinho especial que ele tem com essa pasta que é a assistência social do município de Urandi.
Bom demais, demais. Belmário, foi muito bom ter a sua participação. Eu quero aqui encerrar agradecendo ao nosso grande amigo Marcelo, Fazenda Saco da Onça, município de Licínio de Almeida, por nos patrocinar esse papo gostoso com o seu café da serra, o puro sabor do café arábica, que é processado, cultivado pela família do nosso amigo Marcelo lá em Saco da Onça, e está aqui com a gente em todas as edições. Fizemos uma parceria aí de longas datas, e um bom papo tem que ter um bom café. Exatamente, o café está excelente. Bom demais. Bom Você demais. encontra o Café da Serra lá na feira do nosso município, aqui na cidade de Urandi, em frente ao mercado municipal. De longe você já sente aquele cheiro delicioso de café torrado na hora. Você vê ali os grãos, é importante você, né, pegar ali, saber o que você está levando para casa, né? Isso é importante. Você vê a qualidade do café, é torrado, é moído ali na hora. Você leva, faz aquele cafezinho delicioso. Para você que tem o seu comércio, contrate o nosso amigo Marcelo, né? Seja um cliente do nosso amigo Marcelo e leve aos seus clientes também qualidade e, claro, qualidade de vida, porque o café que faz parte do nosso dia a dia tem que ser bom, sim, né, meu pai? Sim. Tem que ser de qualidade. E aí você pode entrar em contato através do 7799124-4383. Fala lá com o meu grande amigo Marcelo. Belmário, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Eu agradeço de coração mesmo pelo convite e mandar aqui um abraço especial a todos aqueles que nos assistem aqui no nosso podcast. Muito bom. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do nosso podcast. Meu muito obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau, tchau.